quando o seu aporte já não é suficiente para completar o rebalanceamento da sua carteira? Isto mesmo, neste conteúdo vamos falar sobre a estratégia de rebalanceamento de portfólio de longo prazo, especificamente quando o aporte ele já não tem tanta relevância perante o seu patrimônio. Você já chegou em um patamar de patrimônio maior e o seu aporte em relação a esse patrimônio, ele é muito pequeno. Como vamos adaptar a estratégia buy hold para ter mais eficiência? Lembrando que o rebalanceamento ele objetiva basicamente dois pontos. O primeiro deles é controlar o risco, fazer uma gestão de risco. E o segundo ponto é captar retornos adicionais, ter retornos mais adequados fazendo o rebalanceamento. Basicamente, é deixar de comprar no topo e comprar muitas vezes no fundo, não ter receio. E uma boa estratégia, uma planilha, inclusive, vai ajudar nesse sentido. Vamos falar que tem duas estratégias diferentes para fazer o rebalanceamento. Então assista o vídeo até o final, com certeza vai adicionar, vai acrescentar algum ponto aí à sua estratégia. Vamos trazer aqui algumas bibliografias, algumas doutrinas para podermos juntos melhorar o nosso rebalanceamento. Sei que muitos de vocês já acompanham aqui o canal, mas para você que não conhece, eu me chamo Alexandre, esse é o canal Invest Holder, então se inscreva também, acione o sininho de notificação para receber aviso dos próximos vídeos. Como surgiu o tema tão específico desse vídeo? Surgiu de uma pergunta que eu recebi lá no Instagram, todas as semanas no meu Instagram, que é @AlexandreGarciaHolder. Me acompanhem também por lá. Todas as semanas eu abro a caixinha de perguntas e eu recebi essa pergunta aqui, ó. O meu poder de aporte, dividendos, mais dinheiro novo, já não dá conta de rebalancear a carteira. O que faço? Então, essa aqui é uma dor, é uma necessidade de um seguidor lá do Instagram. Então, vamos juntos aqui no YouTube trazer um vídeo completo falando sobre essa estratégia. Então, vamos lá. Você já investe há algum tempo, chegou a um certo patamar e o teu aporte ele já não faz nem cócegas no seu patrimônio. Você já chegou no nível e você precisa gerenciar o risco dessa carteira e, quem sabe, captar alguns retornos adicionais. Olha só essa figura aqui, ó. O teu aporte é pequenininho em relação à sua carteira. O que eu devo fazer, Alexandre? Então vamos ponto a ponto. Olha só, eu pego aqui do livro Portfólio Permanente, que conta um pouco a história aqui de Harry Browne, da sua carteira, que teve um excelente desempenho ao longo do tempo, e ele tem um capítulo que ele fala sobre rebalanceamento, e eu trago essa doutrina aqui, essa bibliografia, para aprendermos juntos. Qual é o primeiro objetivo do rebalanceamento? Você pegar, quando for fazer o seu aporte, você rebalancear a carteira, ou ainda, você vai vender parte do seu portfólio para alocar naquela parte da carteira que ficou para trás. O primeiro objetivo é controlar riscos e o segundo é captar retornos adicionais. Isso também reduz ao mínimo a possibilidade de grandes perdas. Por exemplo, tem aquele ativo que subiu muito, você vai inclusive vender parte desse ativo, dessa posição, para realocar em outra parte que ficou para trás. É isso que ele fala aqui no livro, tudo bem? Vamos discutir no final aqui se eu concordo ou não com essa venda. Quem me acompanha aqui no YouTube sabe que eu não sou favorável a vendas no portfólio. A gente faz só rebalanceamento com aporte. A gente vai falar dessas duas estratégias no final e vamos verificar aqui o que é mais adequado. Mas para isso, vamos falar da estrutura da carteira. Para falar de rebalanceamento, eu não tenho como deixar de falar de estrutura de portfólio. Para você investir, você precisa ter uma estrutura definida. É o que eu falo para os meus clientes da assessoria. Inclusive, se você quer conhecer o meu trabalho de assessoria, estruturar uma carteira para você, tem um link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. É só clicar
e você pode conhecer um pouco do meu trabalho. É você, basicamente, antes de tudo, é ter um plano. Não adianta você sair investindo, então não tem nem por que você rebalancear. Você só vai rebalancear quando você definiu, basicamente, o que você quer ter de estrutura de portfólio. Eu pego aqui uma carteira bem simples, a mais simples de todas, que é 50% renda fixa e 50% renda variável. Essa carteira, ela vai ter uma variação ao longo do tempo. Vamos imaginar uma primeira variação, você alocou 50-50, mas depois de um tempo ela fica o seguinte, tem um cenário aqui de queda da renda variável, as ações caíram, os fundos imobiliários caíram, então você não tem mais 50%, você tem 40%. Olha só, e a renda fixa, como ela ficou paradinha, mas as ações caíram, ela ganhou aqui a proporção para cima da renda variável, vejam só, ela aumentou a proporção, está com 60%. Para trazer para aquela estratégia, aquela estrutura que eu defini, para fazer o rebalanceamento, eu preciso muitas vezes alocar naquele ativo que ficou para trás. Olha só, estou olhando para a gestão macro. E eu olhando aqui, eu preciso aportar onde aqui? Eu preciso aportar. Para onde vai o meu aporte? Vai aqui para a renda variável. Porque comprando a renda variável, eu vou buscar que aquela composição anterior ela retorne ao status quo, aquela situação inicial que eu queria. Então é isso que eu busco. Fazendo dessa forma, o que acontece? Eu estou comprando os ativos de renda variável na queda e não no topo. Entenderam ou não a ideia? E muitas vezes fazendo dessa forma, né? Se for a questão contrária aqui, vamos imaginar que a renda variável teve uma valorização, vocês vão entender basicamente aqui. Quando eu tenho uma renda variável valorizando, o que acontece? A renda variável vai ganhar proporção em cima aqui da renda fixa. A renda fixa foi para 40% e aqui para 60%. É só um exemplo ilustrativo, tá? Estou arredondando os números aqui para ficar mais fácil a compreensão. Onde precisa aporte aqui conforme o rebalanceamento para voltar para a estrutura inicial de 50-50? Eu preciso aportar em renda fixa. Olha só, quando eu aporto em renda fixa nesse cenário, vejam só, eu estou deixando de aportar em renda variável. Quando eu deixo de aportar em renda variável, eu estou deixando de aportar nos momentos de euforia, nos momentos de alta do mercado, pelo menos. Então eu estou deixando de agir com o mercado. É totalmente contra-intuitivo, é isso que eu falo para os meus clientes. Muitas vezes você tem uma estratégia e você aportar conforme essa estratégia, você deixa de agir com o que você acha, você vai agir conforme tem que agir. Tira o subjetivismo, aquilo que você acha, para aquilo que você tem que fazer. Naqueles momentos de alta de ações, é normal que os investidores queiram comprar mais ações, mas estão fazendo de forma errada. E naquele momento que está em queda de ações, muitos investidores não querem comprar ações, e é quando você tem que comprar. E você ter essa estratégia de estrutura de carteira e rebalanceamento ajuda bastante. Agora, vamos avançar, vamos para uma carteira mais próximo da nossa realidade. Eu trago aqui uma carteira com possibilidade aqui de 50% renda fixa, 25% em ações, 15% em fundos imobiliários e 10% no exterior, tudo bem? É 50-50 também, se a gente for olhar aqui a grosso modo. Mas agora, vamos olhar para as alocações macro. O que acontece aqui com a variação? Essa é a estrutura que eu quero seguir. Percebam que eu tenho um plano a ser seguido. E aí o que acontece? Diante das turbulências, das variações do mercado, teve uma queda, um cenário de fundos imobiliários em queda, vejam só. Os fundos imobiliários caíram, como recentemente aconteceu. Foi de 15% para 10%. Então, onde a gente vai ter? Olha só, a renda fixa até aumentou aqui em relação à proporção. O que acontece? Onde eu tenho que aportar aqui? Fundo imobiliário. Só que nessa época, ninguém quer comprar fundo imobiliário. Porque teve uma queda, todo mundo inclusive está reclamando, está resmungando. E quando todo mundo está reclamando, resmungando, você vai olhar para a sua planilha e vai comprar o quê? Fundo imobiliário. Tá? Então, você vai buscar aquele ativo que ficou para trás. Essa é a ideia do rebalanceamento. Dessa forma, quando você definiu essa estrutura, você tem uma gestão de risco, uma gestão de perda. E você tem uma possibilidade de retorno adicional. Se aqueles fundos imobiliários voltarem depois, você ganha e tem um retorno adicional. Agora, eu quero mostrar que é
muito interessante você ter uma planilha para fazer rebalanceamento. Eu vou mostrar a planilha. Olha só, essa planilha que eu utilizo com os meus clientes da assessoria. Nada mais é que uma planilha aqui, ela tem as abinhas aqui, onde eu tenho desde a estrutura macro, onde eu vou falar aqui da definição do portfólio como um todo. Essa carteira que eu fiz, eu peguei um exemplo de um cliente aqui, onde eu tenho 55% de renda fixa, 35% de renda variável, tudo bem? E 10% em proteções de exterior. Essa planilha ela já fala para mim, ó, o valor objetivo para 50 mil reais. Por exemplo, essa carteira aqui com 50 mil reais. Ela já vai me trazer o valor objetivo e aqui eu tenho o que o cliente, o que a pessoa tem aqui, e aí ela já me dá a diferença. Nesse caso aqui, ó, na alocação macro, já está me falando, está faltando aporte onde? Na renda fixa, tudo bem? E aí eu vou para cada modalidade de ativo. Por exemplo, dentro da modalidade eu tenho os ativos, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, 2035, 2045, e aqui tem o que está faltando, ó. E a planilha vai mandando comprar. Então eu tenho que comprar aqui, por exemplo, 16.500 de Tesouro Selic. Essa é uma ideia, é um exemplo, tudo bem? Aí na renda variável, a mesma coisa. Eu tenho aqui, ó, os fundos imobiliários. Tem que ter R$ 1.300 em cada fundo imobiliário aqui. Então, na medida que ele compre, por exemplo, ele compra aqui R$ 1.400, vamos aqui colocar R$ 1.400, ó, o que acontece? A planilha já dá, para de aportar. Então, essa estratégia, ela vai mostrando, inclusive aqui nas ações, ó, qual é o valor que a gente tem que investir. Tem ativos aqui, ó, que está bem acima, ó. Por exemplo, o Bradesco aqui, nesse caso do cliente. Ele para de aportar em Bradesco e vai comprar as que ficaram para trás, essas em célula vermelha. Então, basicamente, ele tem onde se direcionar todos os meses. Vai atualizar o patrimônio e assim ele vai avançar. E voltando aqui para a nossa apresentação, quando é que seu aporte não consegue rebalancear o portfólio? Essa é a pergunta. Falado aqui da estratégia, mostrei a planilha, tudo mais. Vamos para a resposta aqui da nossa questão. Primeiramente, essa pergunta que foi deixada no Instagram, eu não sei o patrimônio do investidor, eu também não sei qual é o seu aporte. Vamos pegar alguns exemplos aqui que você vai entender basicamente. Vamos imaginar, é um exemplo somente, que o investidor ele faça aportes mensais de R$ 1.000, tudo bem? Esse é o aporte. Vejam só, se ele tem um patrimônio de R$ 10.000, esse aporte de R$ 1.000, ele é 10% do patrimônio. Se ele for para 50 mil, é 2%. Acredito que nesse patamar ele consiga ainda fazer um bom rebalanceamento. Agora imaginem que a carteira dele foi para 100 mil, 200 ou até 500 mil reais. Vejam só, o percentual do aporte em relação ao patrimônio. Para 100 mil reais é 1%. Para 500 mil reais é 0,2%. Perto aqui já desse patamar, um patrimônio maior, o que acontece? O seu aporte ele não faz nem cócegas no rebalanceamento. E essa é a dúvida. Tudo bem? É claro que aqui ele vai pegar os dividendos também, à medida que vai subindo aqui o patrimônio, os seus dividendos vai aumentando, vai incorporando. Então esse aporte de R$ 1.000 vai para 1.500, R$ 2.000. Chega um momento que o teu dividendo, os proventos, ele passa o aporte, tudo bem? E aí começa a ficar até interessante a carteira, um momento que a gente entende aí a ideia de investir para o longo prazo. Então uma ideia de aporte versus patrimônio. Uma carteira de 400k, 400 mil para cima, claro, depende do aporte. Estou falando aqui de R$ 1.000 de aporte. Aquela pessoa que investe 5 mil, 10 mil reais por mês, ela tem uma capacidade maior, então a carteira tem que ser muito grande aí para ter ali dificuldade para rebalancear. Tudo bem? Então, outra ideia também é que quando o patrimônio aumenta, o risco também aumenta, porque você tem mais patrimônio para gerenciar. Então, você construiu patrimônio, você não pode perder esse patrimônio da noite para o dia. E aqui a gente vai falar de dois métodos de rebalanceamento. Um método é vendendo ativos, por exemplo, você vai vender aquele ativo que subiu mais para comprar aquela outra parte da carteira que ficou para trás. Essa é uma primeira estratégia. Tem uma segunda estratégia que é a que eu uso, que eu faço aporte só com compra. Eu posso até deixar de fazer o rebalanceamento. Eu compro aquilo que ficou para trás. Eu não vou rebalancear a carteira, eu não vou completar aquelas colunas da planilha, eu não vou completar o percentual de uma vez só, uma vez que meu aporte é pequeno. Tudo bem, sem problema, mas é importante que o meu novo dinheiro está entrando onde interessa, tudo bem?
Essa é a estratégia, só completando a alocação aos poucos, com compra, sem vender, tudo bem? E eu vou explicar aqui o porquê disso. Qual que é, na estratégia aqui de venda de ativos, vendendo ativos aqui, qual que é o pró? Consegue gerenciar o risco, você consegue diminuir o risco da carteira. Aquele ativo que subiu muito, você vende, compra outra parte da carteira e você tem ali um bom gerenciamento de risco. Qual que é o contra dessa questão? É perder as grandes valorizações. É você estar com um ativo que está trazendo um retorno, que vai mudar muitas vezes a sua vida, e você está saindo aos poucos, cortando esse ativo aos poucos. Essa é a parte aqui que me tira dessa parte, dessa estratégia com venda. Eu prefiro a segunda, que é somente com compra, que tem o pró de aproveitar as altas, de estar dentro dessas altas, e o contra é que nas grandes variações demora para gerenciar o risco. Por exemplo, você teve aquele ativo que subiu muito, vai demorar com o seu aporte para você comprar. Tudo bem? Mas eu prefiro conviver. Não temos como ter os dois mundos, o melhor dos dois mundos. A gente tem que abrir mão de alguma coisa. E aqui você abre mão um pouco do gerenciamento de risco. É claro, quando ficar muito absurdo, a gente vai estudar. Quando o patrimônio estiver muito em risco, a gente tem que parar e fazer um estudo. Mas basicamente, eu prefiro rebalancear a carteira somente com aporte. Agora a resposta para esse investidor que perguntou aqui que seu aporte é pequeno. Então, na minha ideia, vá continuando rebalanceando. Só de você olhar para a estrutura da sua carteira e comprar aquele ativo que ficou para trás, você já está no caminho certo. Agora, se você chegou numa proporção muito grande, ficou muito fora da estrutura de carteira que você queria, você pode estudar uma venda, mas aí vai de você e da sua estratégia. Então, cada investidor vai estudar e verificar o que se aplica melhor. Lembrar que não dá para ter o melhor dos dois mundos. Vai ter que abrir mão de alguma questão. Tudo bem? E esse vídeo fez sentido para você? Se fez sentido, deixa o seu like, compartilha com um amigo e também se inscreva, venha fazer parte aqui do nosso grupo, da nossa comunidade aqui no YouTube. Muito obrigado, agradeço bastante, espero que tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!